aqui novamente, gente, estudando o livro Mediunismo de Ramatiz. E nossa pergunta de hoje é: a mediunidade evolui? E Ramatiz responde: tanto quanto evolui o psiquismo do homem, pois ela é correlata com o seu progresso e a sua evolução espiritual. Mas é necessário distinguir que o padrão evolutivo da mediunidade não deve ser aferido pela produção mais ostensiva dos fenômenos incomuns do mundo material. Assim é que o médium de fenômenos físicos, embora possa produzir uma fenomenologia espetacular e surpreendente aos sentidos carnais, nem por isso sobrepõe-se ao médium altamente intuitivo, como fruto de elevado grau espiritual do homem. Enquanto os fenômenos físicos dependem fundamentalmente da maior ou menor cota de ectoplasma produzido pelo médium, a fim de permitir a materialização dos desencarnados no cenário físico, o médium intuitivo e de alto nível espiritual também é capaz de transmitir mensagens que ultrapassam a craveira comum da vida humana. Embora não surpreenda nem satisfaça os sentidos físicos com suas comunicações de caráter puramente espiritual, ele pode traçar roteiros definitivos para o progresso sideral dos homens. No primeiro caso, a mediunidade de fenômenos físicos se manifesta espetacular ao operar no mundo das formas, mas é acontecimento transitório que, embora a muitos convença da realidade espiritual, nem sempre os converte para o reino amoroso do Cristo. No caso da intuição pura e elevada, o ser descortina a realidade crística dos planos superiores, despreocupado de provar se a alma é imortal, pois sente em si mesmo que a sua aventura lhe acena além das formas perecíveis do mundo fenomênico da matéria. A mediunidade de Francisco de Assis era para si mesmo a faculdade divina que o fazia vislumbrar a paisagem do mundo angélico de Jesus, sem necessidade de qualquer demonstração espetacular e fenomênica de materializações, levitações ou voz direta dos desencarnados. Em consequência, a mediunidade intuitiva, ou mais propriamente a mediunidade espiritual, é faculdade superior a qualquer outra mediunidade que ainda dependa da fenomenologia do mundo terreno e transitório, para então provar-se a realidade do espírito imortal. Embora seja louvável a preocupação dos estudiosos do Espiritismo com a maior produção de fenômenos mediúnicos destinados a convencer as criaturas sistematicamente incrédulas, a mais evolvida mediunidade ainda é a intuição pura, porque auxilia o homem a relacionar-se diretamente com a fonte real de sua origem divina. Então, gente, no início do despertar da humanidade para a doutrina espírita, lá quando Kardec começou a estudar os fenômenos espíritas, as irmãs Fox nos Estados Unidos, o que a espiritualidade se utilizou foi da mediunidade de fenômenos e de efeitos físicos, aquela que produz efeitos físicos na matéria, produzem batidas, produzem levitações, que usam exatamente esse ectoplasma, essa energia extra do médium. Esse tipo de mediunidade, muito boa, mas se a gente for analisar, não é muito comum. Por quê? Porque exatamente a mediunidade e os espíritos superiores querem que o médium, e nós, consequentemente, o ser humano, evolua. E assim também a sua mediunidade, a sua faculdade. E essa evolução, ela se dá com o médium participando ativamente do fenômeno mediúnico e também dando a sua colaboração nesse trabalho espiritual. Então, por isso é que cada vez mais nós vemos médiuns conscientes e médiuns intuitivos, onde você não vê uma incorporação escandalosa, você não vê as cenas bizarras. Por quê? Porque já não é tão mais necessário isso. A pessoa, em geral, do modo geral, as pessoas já aceitam bem essa questão da mediunidade. Então, cada vez mais a mediunidade como dom, ela está se refinando, porque também o ser humano está evoluindo, né? Então, esse é o objetivo maior, é que o ser humano, como médium, participe
colaborando ativamente no processo mediúnico com a sua inteligência, com a sua criatividade, com o seu amor e com a sua intuição. Então, muitas vezes no trabalho espiritual, durante um passe na casa de oração, nós nunca estamos sós. O mentor está ao lado, mas ele quer que também você participe com seus pensamentos positivos e evoluídos. Não é somente trabalho do mentor espiritual. Então aqui deixa bem claro, o Ramatiz deixa bem claro que o médium tem que participar positivamente do processo mediúnico. Tudo bem? Nos vemos na próxima vez. Tchau!